Boa noite, queridos companheiros, queridas companheiras. É uma imensa alegria estar aqui novamente, em nome de Jesus. E nós pedimos a Ele que abençoe a cada um de nós para que nessa noite nós tenhamos a maior compreensão do seu Evangelho, neste estudo que vamos fazer, das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Esse estudo faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 18 a 22. Nós vamos começar hoje lembrando de uma passagem de Jesus extraída do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Quando Jesus já estava pregando o seu evangelho, fazendo muitas curas, consolando muitas pessoas, certo dia foram algumas pessoas ao seu encontro. E como estava se estendendo a sua fama, principalmente em relação às curas, foram muitas pessoas doentes, estropiados, pessoas com deficiência, que naquele tempo eram chamados de aleijados, e chegaram antes de Jesus e estiveram junto com seu apóstolo Levi, que também foi conhecido depois como Mateus. Aí, quando eles chegaram, falando que estavam procurando Jesus, Mateus os expulsou de lá, falando que o evangelho do Mestre era alguma coisa muito especial e não para pessoas sem condições nenhuma de saúde, renegados pela sociedade, como eram aquelas pessoas. Daqui a pouco Jesus chegou com os outros apóstolos. E Mateus tinha feito aquela atitude com sinceridade, com boa vontade. Ele não escondeu de Jesus que tinha feito isso, não. Pelo contrário, ele contou. Porque Mateus, e é muito interessante quando a gente estuda a vida dos apóstolos, as passagens de Jesus, que a gente vai se encontrando na personalidade desses espíritos, que já eram espíritos com uma certa evolução moral, mas tinham as suas fraquezas. A intenção de Mateus era das melhores, porque ele achava que Jesus, ele tinha a certeza que Jesus era o Messias. E, no entender dele, Jesus era muito especial para ficar perdendo tempo com pessoas que não tinham capacidade para absorver os seus ensinamentos. Então, aquela atitude dele não foi com maldade. Tanto é que quando Jesus chegou, ele foi contar o que tinha acontecido. Então, Jesus, com toda a sua calma e serenidade, não repreendeu Mateus, só começou a falar o seguinte: Levi, o evangelho é alguma coisa muito especial realmente. Ele traz a boa nova, ele traz um novo caminho para a compreensão da mensagem divina. Mas para isso, nós precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo, mostrando que o seu evangelho não era para as pessoas que estão felizes, que são os poderosos, que são os ricos, que são os detentores do poder transitório da terra, mas as suas palavras, a boa nova, o evangelho de Jesus, porque boa nova é sinônimo de evangelho. Evangelho quer dizer boa nova. A boa nova é para aqueles que sofrem. Aí ele começou, ele subiu com a multidão ao monte e começou a falar das bem-aventuranças. Então hoje foi muito oportuno a participação do coral dos jovens, cantando a música Bem-aventuranças.
e o comentário também do Lúgero, porque é justamente a continuidade do nosso tema que já vem sendo tratado há algumas semanas, né? Nós começamos com bem-aventurados os pacíficos, não, o anterior Oi? Os aflitos, não, antes dos aflitos. Então, Jesus começou falando dos pobres de espírito, depois dos aflitos, dos mansos, e foi nos deixando esse legado que é a bem-aventurança. As bem-aventuranças do Evangelho Consolador de Jesus podem ser consideradas o suprassumo, é o mais importante, é a essência do Evangelho. E aqui o Lúgero já comentou um pouquinho, mas a gente já tinha trazido, vamos reforçar. Bem-aventurado quer dizer aquele que é feliz. Então Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes os aflitos, porque serão consolados. Todas as bem-aventuranças, a palavra bem-aventurado descreve uma alegria que está na própria pessoa. Não é uma alegria exterior, uma felicidade do mundo momentânea. É uma alegria que vem de dentro, que só aquele que compreende e vivencia o padrão evangélico que consegue ter na sua vida. E hoje, na continuação do nosso estudo sobre os bem-aventurados, os aflitos, ou algumas traduções falam os que choram, porque serão consolados. Nós encontramos na palavra aflição o significado do dicionário: agonia, atribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento, tortura. Tudo isso é aflição. E é muito interessante que a gente pense sempre assim: aflição é uma coisa negativa, uma coisa pesada. E é isso, essa impressão que nós temos da palavra. Mas se a gente for um pouco mais a fundo, a gente vai encontrar que a aflição, ela é o cume, é a finalização de uma angústia, de um sentimento de alguma coisa que nos incomoda. Mas nem tudo o que nos incomoda é negativo. Piaget, o grande educador Piaget, ele fala que o pesquisador, o estudioso, ele fica numa grande aflição até conseguir encontrar a solução para o seu problema. Então, aqui nós temos que a palavra aflição, embora sentida sempre do lado mais negativo, ela tem essa conotação também do cume de uma experiência, que depois disso pode se transformar numa coisa positiva. Imagina um cientista que estuda, faz experiências para descobrir a solução de um problema da física, da medicina ou de qualquer outra coisa. A hora que ele consegue resolver aquela aflição dele, porque ele é um aflito, ele fica aflito por encontrar a solução para aquele problema, mas a hora que ele consegue resolver aquele problema, que às vezes ele traz uma inovação para a humanidade, uma invenção, uma cura, aquilo ali é o ápice da aflição, né? Então acaba a aflição e nasce uma solução. Então vamos pensar em aflição com essa conotação também, que vai ser interessante para o nosso estudo de hoje. E quando a gente vê bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, aí vem essa pergunta que está aí exposta: será que só vai ser consolado aquele que chora, ou aquele que está aflito, aquele que está sofrendo? Então quem não chora, Deus não ouve? Quem não fica aflito, não vai ser consolado por Deus? Será que o poder divino
é tão pequeno que só acolhe aqueles que estão aflitos e desesperados e chorando? Não, Deus, a providência divina, acolhe a todos. Mas nós é que precisamos, no nosso estágio evolutivo, porque nós nos afastamos da lei de Deus. Então, nós nos afastamos da lei de Deus e nos encaminhamos, nos colocamos em caminhos que nos trazem aflições, que nos trazem sofrimento, que nos trazem angústia. Aí a gente se arrepende, a gente fica em situação difícil e chora. Às vezes não chora assim fisicamente, mas interiormente sofre. Quando a gente se afasta da lei de Deus, nós entramos nessa faixa de aflição. E aí eu volto no que eu falei. Tem o ponto positivo, porque a gente se afastou do caminho melhor, do caminho do equilíbrio, do caminho da lei divina, e quando a gente se dá por conta do sofrimento, da aflição, aí a gente vai procurar o caminho de volta. Então, é como um alarme que dispara, é a nossa consciência nos chamando a nos harmonizar novamente. Então, olhe como na natureza, na lei divina, tudo é perfeito. Nós nos afastamos em determinados momentos. Às vezes, esse afastamento não é nem nessa encarnação. Falou aqui semana passada, não falou? Das aflições, das causas anteriores das aflições. Porque muitas vezes a gente, com a nossa pouca fé, não se conforma. Não se conforma com alguma coisa que a gente não vê assim na semana passada, no mês passado ou no ano passado, a causa. Mas a causa está lá atrás. Em algum momento, nós causamos o motivo daquela aflição que nós estamos passando neste momento da nossa vida. Não tem nada na natureza que pula etapas. A lei divina, ela é justa. Não existe nada de desequilíbrio na lei divina. Nós é que às vezes nos desequilibramos, e aí nós precisamos desse alarme despertando ali. Esse alarme nós costumamos conhecer mais como dor. Então, quando a gente sofre, a gente tem a oportunidade de rever e de transformar alguma coisa na nossa vida para buscar a reharmonização com a lei divina. Não é assim? Quando a pessoa, vamos supor, a pessoa toma um sereno, um vento, tal, adquire aí uma dor de garganta, ou uma sinusite e tal. Aí, o que ela vai fazer? No outro dia amanhece passando mal. Ela vai procurar um remédio, uma solução para se reequilibrar. Isso é um exemplo bem simples assim da saúde, uma coisa corriqueira que acontece no nosso dia a dia. Se a pessoa tem essa propensão, ela vai evitar das próximas vezes se expor muito a essas intempéries que vão trazer essa consequência para ela. E isso é em tudo na nossa vida, em relação às doenças, em relação ao aprendizado. Às vezes o aluno assim não presta muita atenção na aula, fica meio alheio, não estuda muito. Aí vai lá, faz uma prova, tira uma nota vermelha. O que ele vai fazer? Vai procurar estudar mais para a próxima prova. Vai procurar se harmonizar. Então, vai procurar voltar para o caminho da evolução, porque a nossa lei, a lei divina, é a lei da evolução. Então, todas as vezes em que nós destoamos da lei divina, acontece alguma coisa que vai tocar o nosso alarme ali. Então, eu trouxe aqui que os problemas, as dificuldades, são despertadores que tentam acordar as pessoas para a vida.
Aí eu trouxe aqui um provérbio indiano que fala o seguinte: aproveite para acordar logo, antes que o próximo despertador faça mais barulho. Então, cabe a nós escolhermos nosso caminho. A nossa vida, ela é feita de escolhas. A gente faz uma escolha e tem um resultado. Depois nós fazemos outra escolha e temos outro resultado. A maioria de nós, no nosso estágio evolutivo, ainda está escolhendo evoluir pela dor. Então, nós passamos por esse despertador, aí reconhecemos o nosso erro, buscamos o remédio que nem sempre está na farmácia, mas na maioria das vezes está na nossa conduta interior e nos reequilibramos naquele aspecto. Aí a gente vai lá e comete outro desengano. E vem o despertador novamente nos trazendo a realidade. E assim, nessa série de tropeços, nós vamos adquirindo a nossa evolução espiritual. Agora, quando a dor chega no nosso caminho, nós podemos ter várias condutas em relação a ela. Nem sempre nós escolhemos o melhor caminho. O sofrimento, ele pode ser bem ou mal feito. Nem sempre nós sabemos sofrer. E o Evangelho nos diz o seguinte: não basta sofrer, é preciso saber sofrer. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo aí, nesse item, eles nos dão o exemplo de um soldado num campo de batalha. O soldado que está todo preparado, com a roupa, com a arma, ele vem para a batalha, que é a nossa vida, querendo o quê? Atuar. Aí, se não tem nada para ele fazer, o soldado fica triste. Só que quando o comandante pede a ação do soldado, o soldado tem que estar a postos, preparado para executar a sua tarefa. E é isso que nós precisamos. Antes de reencarnar, todos nós planejamos o quê? Melhoria espiritual. Ninguém veio para a Terra para falar assim: ah, não, eu vou passar uns anos lá na Terra me divertindo. Não. Lá no plano espiritual, quando a gente tem a consciência da nossa necessidade de evoluir, a gente pede a misericórdia divina, uma oportunidade de reencarnar no planeta e faz aquele planejamento. Eu vou ter tal profissão, vou reencarnar na família junto com fulano e ciclano para evoluir junto, ou para resgatar alguma dívida do passado, algum desafeto, vou procurar morar em tal região ou passar por determinada experiência para ajudar a evolução daquela comunidade. E a gente vem cheio de expectativa. É como o soldado que vai para a batalha preparado para vencer a guerra. Só que muitas vezes, a hora que chega a nossa provação, o momento de nós demonstrarmos a nossa fé, como a gente esqueceu com o processo reencarnatório o nosso compromisso, a gente não quer. E aí a gente fica assim, se achando tão coitadinho, né? Porque Deus me dá uma cruz muito pesada, me dá um fardo muito pesado. E Deus não dá fardo pesado a ninguém. Ele dá a cada um segundo as suas possibilidades. Ele dá fardos pesados a quem tem ombros fortes. E aí eu trouxe aqui uma historinha que muitos de vocês já conhecem, mas como alguns não conhecem ainda, é a historinha da cruz, onde várias pessoas estavam carregando a sua cruz, que é o seu fardo, de um lugar para o outro para atingir a tão esperada evolução espiritual. Mas tinha esse indivíduo aí que ele era muito insatisfeito.
ele se achava um coitadinho. Ele achava que a cruz dele era mais pesada do que a cruz de todo mundo. Aí, vira e mexe, ele largava a cruz do lado e pedia para Deus libertá-lo daquele sofrimento, porque era uma cruz muito pesada que ele não ia dar conta de conseguir carregar aquela cruz. E assim iam se passando os dias. Mas ele ia indo. Os outros estavam acompanhando, ele reclamava, parava um pouco, descansava, mas continuava lá. Aí ele teve uma ideia. Falou assim: já que a cruz de todo mundo é mais leve, a minha que é mais pesada, eu vou dar um jeito nessa cruz aqui. E ele deu um jeito na cruz, vocês estão vendo? Que aí ficou levinha, ele está até assobiando, levando a cruz lá, feliz da vida. Aí, gente, chegou em determinado momento que ele estava até na frente dos companheiros, porque todo mundo com a cruz de acordo com a sua necessidade, e ele chegou na frente e viu que tinha esse penhasco aí, como que ele ia fazer para atravessar? Aí ele foi trocar uma ideia com os outros, viu que os outros estavam se aproximando. Os outros perceberam que aquele abismo podia ser transposto com a própria cruz. Ou seja, a nossa evolução espiritual, ela depende desse fardo pesado para que a gente consiga chegar ao que nós nos propusemos. Aí todo mundo fez isso e ele foi fazer também. O que aconteceu? Aconteceu com ele o que acontece com a maioria de nós quando a gente vem aqui para a Terra. Não tem jeito da gente camuflar. A gente, quando não assume as nossas dificuldades, os nossos erros como oportunidades de evolução, a gente para no meio do caminho e não consegue transpor, porque a cruz, o fardo, a dificuldade é que nos dá condições morais para a nossa evolução, porque nós aprendemos com essas dificuldades. E a partir do momento em que a gente aprende com a dor, com o despertador, a gente vai ficando mais forte. Quando chega na hora de transpor algum abismo, nós temos esse cabedal de experiência, essa sustentação que foi a aprendizagem. Na verdade, ali naquele caminho, todos estavam transportando as suas cruzes para conseguir adquirir condições de transpor aquele obstáculo. E o que ele teve que fazer? Ele teve que reencarnar, pegar a cruz desde o começo e passar de novo para sem cortar o caminho da cruz. E aí nós temos outro item da lição de hoje que fala do mal e o remédio. Ele começa falando que a Terra é um vale de dores e sofrimentos. Realmente, é uma expressão até um pouco pesada, exagerada, mas aqui, no estágio em que nós nos encontramos, ainda existe muita dor e sofrimento. Mas cabe a nós buscarmos o remédio para esse mal, para as dificuldades que a gente encontra. E qual é o remédio para os nossos sofrimentos? O remédio para os nossos sofrimentos, o principal remédio para tudo, ele é uma palavrinha de 2 letras. Uma palavrinha tão pequena, mas que significa muito. Qual que é essa palavra? Fé. Então, quando nós temos fé, na hora de carregar a nossa cruz, nós não vamos cortar a nossa cruz, nós não vamos nos revoltar com a providência divina, porque nós acreditamos que aquele mal passageiro, mal entre aspas, é o remédio para a nossa progressão espiritual, para a nossa conquista espiritual, para a nossa cura. Cura não externa, porque Jesus, ele fazia muitas curas, e quando ele fazia
as curas, geralmente ele falava assim: vai, sua fé te salvou. Por quê? Lógico que tinha toda a questão magnética das curas que Jesus fazia, mas quando ele dava permissão da pessoa ser curada, é porque ela já tinha resgatado a dívida que ela tinha para ter aquele problema. Então, por isso que ele falava que a tua fé te salvou, porque a pessoa tinha passado com fé por aquelas dificuldades e conseguiu superar. E quando nós temos uma doença, quando nós temos uma dificuldade e nós vamos atrás de um médico, atrás de outro, que às vezes não consegue resolver com determinado tipo de tratamento, procura um tratamento alternativo, procura o tratamento espiritual, tudo isso nós nos concentramos positivamente no restabelecimento das nossas mazelas interiores que a gente adquiriu no passado. Então, a pessoa que tem uma doença grave e que concentra na cura, que busca a cura, ela busca a cura espiritual também, porque aí aquilo que provocou lá no passado, aquele desequilíbrio, aquilo que fez com que a pessoa se afastasse da lei divina, quando ela procura a cura de uma forma holística, de uma forma integrada, ela consegue recuperar a lesão que ela fez no perispírito, no corpo espiritual. E como que a gente consegue esse remédio? Com fé também. A nossa fé que vai atrás da nossa recomposição espiritual. Porque toda aflição, ela é resultado de um desequilíbrio do nosso comportamento em relação à lei divina. Quando a gente retoma o equilíbrio, aí vem a nossa evolução espiritual e o nosso encontro com a lei. A gente retorna ao ponto de equilíbrio. E o sofrer, ele pode chegar a ser motivo de alegria quando a pessoa já superou aquele estado de aflição, que ele não está mais aflito. O sofrimento ela pode até sofrer com alegria. E a gente lembra dos testemunhos dos primeiros cristãos que iam para as arenas cantando cânticos de louvor a Deus pela oportunidade de estarem testemunhando em nome de Jesus Cristo. E o Evangelho, ele nos mostra que com fé e com resignação, a gente consegue tomar esse remédio, que muitas vezes parece um remédio amargo, mas que é o que vai nos ajudar na evolução espiritual. E a palavra-chave aí é aceitação, que a partir do momento que a gente passa por uma prova, por uma dor, com resignação, com aceitação, aquilo ali ajuda o nosso reequilíbrio. Nós temos um outro item que trata da questão: se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, tem algumas pessoas, né, que quando acontece de uma pessoa, um criminoso, uma pessoa que socialmente ele é mal visto, ele ter desencarnado, aí muitas pessoas falam isso, né? Desculpa, a pessoa passa por um acidente, alguma coisa, e não desencarna. Aí eles falam, algumas pessoas falam, se fosse um homem de bem, não teria se salvado, teria morrido. Não cabe a nós julgar o momento que cada um tem que desencarnar, isso daí cabe a Deus. E às vezes, quando uma pessoa que está enveredando por um caminho muito negativo na vida, ela tem uma oportunidade de quase morte, às vezes aquilo ali serve como um chacoalhão para a pessoa, e quando ela vê que ela quase morreu, ficou num estado de coma tal, e voltou à vida, aí ela retoma. Isso daí é muito comum. Tem pessoas que precisam desse tratamento de choque, e é uma oportunidade espiritual. Aí ela repensa o que ela está fazendo da vida e
e se torna uma pessoa melhor, busca outros caminhos. Agora, quando nós falamos que Deus não é justo, que se fosse um homem de bem teria morrido, nós estamos demonstrando a nossa falta de fé em Deus, porque Deus é justo, Deus é perfeito. Quando a gente fala uma coisa dessa, nós estamos indo contra essa perfeição divina. Então, tomemos cuidado com as nossas palavras vãs. E uma outra coisa que nos incomoda muito é a questão da perda de pessoas amadas, as mortes prematuras. E todos nós nos comovemos quando acontece em nosso meio, principalmente, quando é uma pessoa mais próxima, que desencarna na adolescência, na infância, na juventude. E por que acontece isso? É vontade de Deus. É o espírito e a família que provavelmente pediram para passar por essa situação. Nós temos que ter um pouco mais de fé em Deus para aceitar quando acontecem essas coisas. É difícil, porque é uma coisa que não é comum, né? Como as pessoas falam, o normal no nosso mundo é que os filhos enterrem seus pais e não que os pais enterrem seus filhos. Mas quando acontece isso, é porque alguma causa tem. É uma aflição muito grande? É. Nós não temos nem palavras para consolar uma mãe ou um pai que passa por uma situação dessa. Mas nós temos que compreender que aquilo tem um motivo. E graças a Deus hoje nós temos conhecimento da doutrina espírita que nos esclarece através da lei de causa e efeito que toda aflição tem uma causa anterior. Cabe a nós aproveitarmos esta situação como um momento de aprendizado, levar essa dor, a resignação e a entrega a Deus dos nossos sofrimentos. E por que a maioria reage negativamente, até maldizendo a bondade divina? Por falta de compreensão e por falta de aceitação. A maioria de nós, em todas as situações da vida, temos a tendência a fazer igual o homem que cortou a cruz. Por quê? Porque a gente se revolta com aquilo que nós mesmos nos propusemos, que é da vontade de Deus para o nosso reequilíbrio espiritual, e não queremos enxergar que aquele remédio, que pode estar sendo muito amargo naquele momento, vai trazer a nossa cura e a nossa evolução espiritual. E nós podemos chorar quando desencarna uma pessoa amada? Claro que podemos. Podemos e devemos desabafar, mas tudo tem que ser feito com parcimônia. O que não pode é nós ficarmos desesperados, prejudicando o espírito que desencarnou, que não consegue dar sequência, porque assim como nós nos separamos desse espírito que desencarnou e estamos sofrendo com isto, ele também se separou de nós. Um dia eu vi um CD falando que quando uma pessoa fica viúva aqui na Terra, fica um viúvo lá no plano espiritual também. Por quê? Fica viúva o que ficou, fica viúva a que ficou viúvo o que foi para lá. A separação é difícil para nós, mas ela é necessária em determinados momentos da nossa vida. Então, nós temos que, nestes momentos de aflição, de dor, nos imbuir de fé, buscar o respaldo na compreensão que nós temos da doutrina consoladora, para que a gente possa superar. Nós vamos sofrer, nós vamos chorar, mas vamos sofrer com dignidade, entregando para Deus
o motivo do nosso sofrimento, porque ninguém melhor do que Ele nos conhece interiormente e sabe das nossas necessidades, das nossas dificuldades e das nossas dores. Mas cabe a cada um de nós aproveitar este momento para buscar o consolo. E a gente busca o consolo principalmente no Evangelho de Jesus, na aceitação daquilo que Jesus nos deixou. E agora, gente, para encerrar, eu deixei esse item, até inverti aqui, porque nós falamos tanto de aflição, de sofrimento, e aí nós vamos encerrar com mais uma passagem de Jesus, agora ele conversando com Judas Tadeu, outro apóstolo. Então, estava numa reunião com os apóstolos e Jesus perguntou a Judas Tadeu: Tadeu, o que te faz feliz? Aí ele pensou, falou assim: o que me deixa mais feliz é quando as pessoas me compreendem, quando os outros não me acusam, não me criticam, quando as outras pessoas perdoam os meus erros. O que me deixa feliz é quando eu sou amado pelos outros. O que me deixa feliz é saber que eu sou aceito em todo lugar que eu vou. E continuou falando sempre que a felicidade, o que deixava ele mais feliz, era essa aceitação das outras pessoas. Então Jesus vira para ele e fala: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve, estenderemos na terra as glórias do paraíso. Todos nós buscamos a felicidade. A aflição é um estado transitório para nós adquirirmos essa felicidade. Vamos então nos imbuir de um desejo sincero de aproveitarmos todas as oportunidades de sofrimento, de dificuldade, de dor, tudo que acontecer na nossa vida que aparentemente seja negativo, para que a gente busque o reequilíbrio. Mas a melhor forma, conforme Jesus nos ensinou através dessa passagem com Tadeu, de adquirirmos a felicidade é fazermos ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo fizesse para conosco. Então nós temos no Evangelho o caminho para a nossa felicidade, o caminho para que nós possamos passar por todas as aflições com fé, com resignação, com amor, entregando a Deus o nosso sofrimento através da prece, através da busca de um ideal superior. Vamos pensar nisso, companheiros. É muito difícil, mas vamos colocar no nosso dia a dia esse intenso desejo de ajudar ao outro, de fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós, que tudo vai se tornar mais fácil. A nossa cruz, a partir do momento que a gente enxergar no outro a oportunidade de ajudar, de amar, de entregar as nossas melhores energias, isso vai voltar para a gente num sentimento de amor e de felicidade. E nós estamos precisando mais do que nunca disto no nosso planeta, fortalecer o mundo com vibrações de amor, trabalhar para que a nossa psicosfera do planeta se torne um ambiente melhor, uma vibração mais leve, com as pessoas se compreendendo mais, se amando mais. Obrigada a todos e uma boa noite, uma boa semana.